Bem-vindo ao nosso blog. Essa é a primeira aula de resolução de exercícios da prova de matemática do Enem 2016. A ideia é que aos poucos a gente venha publicar todas as questões que caíram no Enem, não só em 2016 como nos anos anteriores. Então vamos lá, nessa primeira aula a gente vai trabalhar as questões da prova, da primeira aplicação da prova, as questões de número 136 a 148. Vamos então. Bom, essa primeira questão é uma questão que trabalha apenas a percepção, né? Então, a capacidade do aluno de observar um objeto e conseguir extrair aí um esboço da imagem desse objeto em vistas diferentes da vista que apresenta aí na imagem. Então, temos uma cadeira tipo de cadeira de diretor, uma vista de frente dessa cadeira. A questão pede para que se marque das opções aquela que apresenta aí um esboço da vista lateral, né, dessa cadeira. Então, vamos aí, solução da questão. Como eu falei, a questão exige apenas a percepção dessa vista lateral, né? Então, o que é importante observar, e aí quando se verifica aí as opções, né, em 3 das opções você tem a imagem de um X, né? Nessas opções, eu já indico aí que deve se descartar essas opções, porque a imagem de um X é a imagem que você vai obter na vista de frente, né? Então o X que eu estou falando é o X formado aqui pelos pés da cadeira. Então esse X você vai obter numa vista de frente. Na vista lateral você não obtém esse X. Então uma outra coisa a perceber é que você tem aqui, você vai ter uma vez que a cadeira, né, esteja dobrada, você vai ter uma faixa aqui, né, uma linha vertical, uma segunda linha vertical formada por essa parte do assento. Quando você dobrar a parte do assento, você vai ter uma terceira linha vertical, e esse apoio aqui dos pés, esse suporte aqui dos pés, vai formar uma quarta linha vertical. Então, analisando aí as opções, você percebe facilmente que a opção correta aí é a letra C. Antes de passar aqui, vamos só observar novamente aqui as opções, né? Então, o que eu falo é que as opções B, D e E, que apresentam esse X, elas podem ser rapidamente descartadas, né? E quando você observa o que vai acontecer quando você dobrar a cadeira e observar lateralmente, né, é que você vai ter essa linha vertical, horizontal, perdão, formada aqui pelo braço. No assento você vai ter duas linhas horizontais, essa linha aqui da madeira e a outra linha pela parte inferior aqui do forro, do assento da cadeira. E por fim essa última linha horizontal aqui, né, que é a linha do pé. Então a opção C é a opção correta, né, é a opção que deve ser marcada aí como opção correta. Vamos avançar aqui. Então, letra C é o gabarito da questão 136. Vamos para a questão 137. Para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 4 horas da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para cada 2.000 pessoas se faz necessária a presença de um policial. Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área de terreno já ocupada equivale a um quadrado, com lados medindo 500 metros. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120.000 pessoas por hora até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada de público. Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quantas pessoas tem nesse primeiro momento, aí, às 10 horas da manhã, né? Então, vamos observar aqui, né?
precisamos identificar primeiramente quantas pessoas estão presentes às 10 horas da manhã. O problema diz que se tem uma relação aí de 4 pessoas por metro quadrado, né? E que nesse momento, às 10 horas da manhã, você tem uma faixa quadrada de lado 500 metros. Então, a área ocupada vai ser uma área de 500 por 500. Fazendo o produto aqui, 500 por 500, teremos aí 250 mil metros quadrados. Como a relação que ele estabelece é de 4 pessoas por metro quadrado, né? E que, além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado. Então, se a estimativa é de 4 pessoas por metro quadrado, temos 250 mil metros quadrados, fazendo o produto aqui 4 vezes 250 mil, temos 1 milhão de pessoas às 10 da manhã. Após esse horário, temos uma taxa de crescimento de 120 mil pessoas por hora, né? Se o show vai começar às 4 e essa medição foi feita às 10 horas da manhã, tá? Temos então das 10 às 6, ou seja, um período de 6 horas, né? Numa taxa de 120 mil pessoas por hora. Então, durante essas 6 horas, teremos então 6 vezes 120 mil, totalizando aí 720 mil pessoas. Então, o total de pessoas vai ser 1 milhão, calculado aqui às 10 horas da manhã, mais os 720 mil, né, que são as pessoas que entraram no decorrer dessas 6 horas após a medição das 10 horas da manhã, totalizando aí 1.720.000 pessoas. O problema diz que é necessário um policial para cada 2.000 pessoas. Então, se a razão é essa, né, de 1 para cada 2.000 pessoas, dividindo aí esse 1.720.000 pelas 2.000 pessoas, teremos então um total aí de 860 policiais, que é o que a gente vê aqui na opção E. Ok? Vamos então, próxima questão. Questão 138. Vamos lá. A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for no mínimo de R$30 mil, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa de janeiro a maio do ano, né, em curso. Aí está aqui, janeiro 21 mil, fevereiro 35 mil, março 21 mil, abril 30, maio 38. Aí o problema pergunta, o comando da questão é: qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho, em milhares de reais, para que o gerente possa continuar no cargo no próximo semestre? Então a gente sabe que se não mantiver a média mínima de R$30 mil, ele será demitido. Então o que a gente precisa saber é qual deve ser o valor mínimo, né, de faturamento no próximo mês, no sexto mês, mês de junho, para que ele consiga essa média de R$30 mil. Montei aqui uma tabelinha para facilitar essa ilustração, né? Então eu estou reproduzindo para cá, nos meses de janeiro a maio, os valores que são dados na tabela do problema, e para representar a quantidade mínima de lucratividade em junho, coloquei um xizinho aqui, né? Então a gente sabe que a média é o somatório de todos os valores dividido pelo total de valores, né? Então, nesse caso, teremos aqui 145 mais x, 145 é o total de todos esses valores de janeiro a maio, né? Estou incluindo um x aqui, que é o valor de junho, então ficou 145 mais x. Então, a média ela vai ser calculada pelo somatório, 145 mais x, dividido por 6, porque são 6 meses aqui, de janeiro a junho. Como a ideia é que se tenha um valor médio de, no mínimo, R$30 mil, então vamos igualar essa média, ou seja, o 145 mais x dividido por 6, vamos igualar a 30. Encontramos aqui uma equação de primeiro grau, simples para resolver. Passando o 6 aqui multiplicando, teremos 145 mais x igual a 180, o que vai nos dar x igual a 35 mil. 35 mil é a opção aqui que a gente encontra na letra E. Ok?
Ok? Bastante fácil esse problema. Vamos para o próximo. 139. Esse problema é interessante e carece aí de uma atenção um pouquinho maior. Vamos lá. Um adolescente vai a um parque de diversões tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4. A área 4 é essa aqui. Dentre as áreas 1, 2, 3 e 4 e 5 existentes nesse parque aí. O esquema ilustra o mapa do parque com a localização da entrada das 5 áreas, com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área 4. Então está aqui a entrada, as áreas definidas no parque, ele quer vir para cá. Suponha que, relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que, ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade dele chegar à área 4 sem passar por outra área e sem retornar é igual a... Vamos lá. Então, só revisando aqui o problema, temos um parque, o adolescente quer vir prioritariamente aqui para a área 4, esse aqui é o mapa do parque, aqui é a entrada, né? E o problema está dizendo que em cada situação em que ele tem que fazer uma escolha de percurso, né, ele tem a igual probabilidade de fazer essa escolha. O que ele quer dizer com isso? Né? Nesses pontos que a gente vai denominar aqui, né, são nós, pontos de interseção entre os caminhos, né, a probabilidade dele seguir, por exemplo, né, esse caminho é igual à probabilidade dele seguir por esse caminho aqui. Então, vamos aqui num desenhozinho utilizado para representar a ideia que foi utilizada aqui para construção da solução do problema. Né? Então, temos aqui o nosso mapa, a entrada, né? Ele quer chegar aqui na área 4, então, a priori, expus aqui, representei aqui duas trajetórias, né? Então tem uma trajetória em azul e tem uma trajetória em vermelho, que levaria o adolescente da entrada até o espaço 4, né? Então temos aqui em cada trajetória esses pontos que eu estou marcando aqui em verde, que são os pontos que eu estou chamando aqui de nó, né? E por que esses pontos são importantes? Porque é a partir desses pontos que nós veremos aqui as probabilidades de seguir para um determinado caminho ou para outro determinado caminho. Então, o que é importante a gente observar aqui é o seguinte: seja pela trajetória azul ou seja pela trajetória em vermelho, existe apenas uma única possibilidade para que ele chegue diretamente à área 4, que é a área desejada, que é, no caso da trajetória azul, seguir direto para cá e dobrar aqui à direita. No caso da vermelha, seguir aqui à direita, subir até a área 4. Então existe apenas uma possibilidade para que ele siga, né, diretamente à área 4. Então vamos analisar separadamente para cada trajetória dele quais são essas probabilidades para perceber a probabilidade final de que ele faça essa trajetória direto, sem passar por outra área ou sem ter que fazer qualquer tipo de retorno. Então, vamos começar aqui pela trajetória azul. Né? Então, no momento que ele parte aqui da entrada e chega no primeiro nó, ele vai ter aqui duas possibilidades de caminho. Como as probabilidades são iguais, a gente pode dizer que aqui ele vai ter probabilidade meio de seguir por esse caminho, probabilidade meio de seguir por esse caminho. Perfeito? Então, temos aqui meio, a primeira probabilidade, né? A probabilidade que ele vai ter que, né? A probabilidade dele seguir adiante aqui vai ser meio, é o que vai ser observado no primeiro nó.
Ao chegar aqui no segundo nó, nós novamente temos duas possibilidades de caminho. Então ele tem 50% de chance de seguir. 50% de chance de seguir por esse caminho e 50% de chance de seguir por esse caminho. Então temos aqui, como se trata de uma probabilidade de eventos independentes, né? Vamos trabalhar sempre com o produto dessas probabilidades. Quando chega aqui no terceiro nó, eu tenho 3 ramificações, ou seja, ele tem 1/3 de chance de seguir por aqui, 1/3 de chance de seguir por aqui, 1/3 de chance de seguir por aqui. Ou seja, a probabilidade para que ele dobre para cá e chegue direto à área 4 vai ser de 1/3. Fazendo o produto dessas probabilidades, lembrando novamente que trata-se de probabilidade de eventos independentes, teremos então 1/2 vezes 1/2 vezes 1/3, que vai dar 1/12. Então, essa aqui é nosso primeiro resultado. No segundo caso, a segunda trajetória, né? Então, novamente, começamos aqui na entrada, né? Temos meio, a gente já tinha visto isso antes, que é a probabilidade dele seguir por aqui. Então, 50% de probabilidade de ele seguir por aqui. Quando chega nesse nó, temos duas possibilidades, ou seja, ele vai ter 50% de chance de seguir por aqui, 50% de chance de seguir por aqui. Quando chega no terceiro nó, tem duas possibilidades, novamente 50% de chance de seguir por aqui, 50% de chance de seguir por aqui. Então, temos 3 nós, como no primeiro caso, só que dessa vez as probabilidades vão ser meio, meio e meio. Né? Meio vezes meio vezes meio dá 1/8. Então, temos aqui a nossa segunda probabilidade. Nesse caso, né, como são dois caminhos distintos, teremos então a soma dessas probabilidades. Então, teremos aqui 1/12 mais 1/8, fazendo essa conta, chegando aí a um denominador comum, teríamos como resultado final 5/24, que é o que a gente encontra aqui na opção C. Não é uma questão muito fácil, mas também não é tão complicada. Utiliza-se algumas ideias básicas aí de probabilidade, em especial probabilidade de eventos independentes. Ok? Vamos lá. Continuando. Questão 140. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. Então temos aí uma tabelinha, né, com valores, né, as regiões da cidade e o quantitativo de casos confirmados em cada uma dessa região. Aí o complemento do texto diz o seguinte: a prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior, então essa informação aqui é importante, que a média dos casos confirmados. Então temos aqui 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos, ou seja, essas informações aqui, forem maiores que a média de todos os casos confirmados. E na segunda situação, temos aqui 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Então o que a gente precisa fazer? Calcular a média. Então, essa solução ela vai ser bastante simples. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, essa vai ser a estratégia, vamos calcular a média. Então, para calcular a média, o que é necessário fazer? Soma de todos esses valores. A ideia é calcular a média dos casos confirmados. Então, vamos somar todos esses valores. Somando todos esses valores, encontramos esse resultado, 1832, é o resultado dessa soma. Dividido por 8, porque são 8 regiões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regiões. Então, 1832 dividido por 8, encontramos aqui como resultado 229. Então, o que a gente vai observar agora?
quais dessas regiões, quantas são as regiões cuja média seja superior a 229. A média dos casos confirmados seja superior à quantidade de casos confirmados. Então, temos aqui 237, então aqui é maior que 229, 262 maior que os casos confirmados, 278, 300, 278 novamente. Então, percebemos aqui que em 5 regiões a quantidade de casos confirmados é superior à média. Então, para essas 5 regiões, precisaremos de 10 funcionários. 10 vezes 5 vai dar 50 funcionários. Para as outras regiões, né, 158, 159 e 160, a média é menor, né, o resultado é menor que a média. Então, para esses casos, teremos 7 funcionários para cada região. Como são 3 regiões, 7 vezes 3 dá 21. Temos aqui a segunda quantidade. 50 mais 21, 70. Esse é o total de funcionários necessários para resolver esse problema daí do mosquito da dengue. Esse resultado a gente encontra na opção D. Ok? Mais uma questão que envolve aí o tratamento da informação, né? Um cálculo de média simples, então fácil de ser resolvido. Vamos para a próxima. Questão 141. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Marca A, 2 gramas de fibras a cada 500 gramas de pão. Marca B, 5 gramas de fibras a cada 400 gramas de pão. Marca C, 5 para cada 100. Marca D, 6 para cada 90. Marca E, 7 para cada 70. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibra. A marca a ser escolhida deve ser... Então, o que a gente vai observar aqui? Vamos observar, transformar isso em uma fração, né? Esses resultados, esses valores das fibras em fração, e identificar aí qual delas é a maior fração, o maior resultado, né? Então, temos aqui a marca A, que indica para a gente 2 gramas de fibra para cada 50. 2 para cada 50, simplificando, temos aqui 1,25 avos. A marca B, 5 para cada 40, temos aqui 1/8. A marca C, 5 para cada 100, simplificando, encontramos 1/20 avos. A marca D, 6 para cada 90, que vai nos dar 1/15 avos. A marca E, 7 para cada 70, que vai dar 1/10 avos. Então, o legal desse resultado, né, dessas simplificações, é que encontramos em todos os 5 casos frações cujo numerador é unitário, né? Então, nesse caso, como a gente quer encontrar a maior fração, né, lembrando sempre que fração, né, tem a ver com divisão, então, como em todos esses casos temos a divisão de 1, do número 1, por um valor que vai ser representado no denominador, fica evidente que a maior fração vai ser a fração em que eu tiver o menor denominador, né? Então, como em todos esses casos o numerador é unitário, a maior fração vai ser aquela que tiver o menor denominador. O menor denominador é 8, né? Então, é claro que dividir 1 por 8 vai me dar um resultado maior do que dividir 1 por 25, ou 1 por 20, 1 por 15 ou 1 por 10. Ok? Então, 1/8 vai ser a maior fração, vai ser a marca que está aqui na opção B. Ok? Molezinha essa questão, hein? Vamos para a próxima. Questão 142. Diz o seguinte: em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para uma usina de beneficiamento. Então temos aqui o protótipo dos silos, né? Então temos embaixo aqui um cilindro de base circular, em cima um cone, né,
com a sua base também, um círculo idêntico ao círculo da base do cilindro. Então, uma informação aqui importante, utilize 3 como aproximação para π, para facilitar os cálculos, né? E aí o comando da questão diz o seguinte: o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é... Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, calcular o volume total desse silo, né? Lembrando que nesse silo eu vou ter o volume da parte inferior, que é o volume do cilindro, né? Então tenho aqui o volume do cilindro e tenho o volume do cone, que é essa parte superior aqui, ok? Então, beleza. Cálculo do volume do cilindro, como é que a gente faz, né? O volume de um cilindro, isso para qualquer cilindro, é sempre área da base vezes altura, né? Então essa é a formulazinha do volume do cilindro. No caso do volume do cone, o volume do cone é 1/3 da área da base vezes altura, né? É o mesmo do volume de uma pirâmide, né? Nesse caso, não deixa de ser uma pirâmide de base circular. Considerando que o círculo da base do cone é idêntico, né, congruente ao círculo da base do cilindro, né? Então vamos fazer uma única conta aqui, um único cálculo para encontrar a área dessa base, né? Então, se a base é a mesma, a área é a mesma. Então, a área da base, πr², né? Então, estamos usando a aproximação de π como 3, conforme informado aqui no problema. O raio é de 3 metros, informado também no problema. Então, teremos 3 vezes 3². 3² dá 9, 9 vezes 3, 27 metros quadrados. Essa é a área da base, tanto do cone quanto do cilindro. No caso do cilindro, temos ainda aqui a altura, né, 12 metros. Então, o volume, a área da base vezes a altura, vai ser o quê? 27, que é a área da base, vezes 12, que é a altura. Fazendo esse produto, encontramos aqui 324 metros cúbicos. No caso do cone, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura, então vai ser 1/3 de 27, que é a área da base, que a gente já calculou, vezes a altura, que é 3, né? A altura aqui do cone é de 3 metros. Então, fazendo a conta, encontramos aqui 27 metros cúbicos. Então, o volume total do silo vai ser a soma desses dois resultados, 324 mais 27, que está dando 351 metros cúbicos. Ok? Só que temos um problema. O caminhão cabe apenas 20 metros cúbicos. Ele quer saber, né, quantas viagens vão ser necessárias, né, no mínimo, aí, vão ser necessárias para levar toda essa produção para tal usina de beneficiamento. Então, o que a gente precisa fazer? Dividir todo esse volume de grãos pela capacidade máxima do caminhão. Então, 351 metros cúbicos dividido por 20 metros cúbicos, teremos aqui 17,55. Então, precisaríamos fazer 17,55 viagens. Como se tratando de viagem é uma variável, né, quantitativa discreta, né, temos que fazer a aproximação aqui para o inteiro maior. Então, a solução não é 17, a solução vai dar 18. Né? A solução 18 está aqui na opção D. Essa é a opção correta. Perfeito? Então, vamos lá, seguindo. Questão 143. Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 cm de altura, 120 cm de largura e 50 cm de profundidade. Então, essas são as dimensões do guarda-roupas. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala de 1:8, então essa é a escala utilizada no projeto, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. Então, observe o seguinte. O desenho ele já está numa escala de 1:8. Só que para a impressão ele vai ter que reduzir isso em 20%. A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão, respectivamente,
Ou seja, o que o problema está querendo? O que o problema está querendo é saber como que ficará na impressão do desenho as dimensões que foram dadas aqui em cima. 220 centímetros de altura, 120 de largura e 50 de profundidade. Como que essas medidas ficarão, uma vez que, além da escala ser de 1 para 8, a impressão ela vai apresentar apenas 20% dessa medida. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é identificando como que ficarão essas medidas, né, essas dimensões, na escala 1 para 8. Então, estamos chamando de x, y, z exatamente essas dimensões, de x a altura, y a largura e z a profundidade, para saber qual será essa medida, o valor dessas medidas, né, na escala de 1 para 8. Né? Então, como é que a gente faz essa conta? O valor de x do desenho está para o valor real, tal como a escala que foi definida de 1 para 8. Então, o valor do desenho está para 220, assim como 1 está para 8. Fazendo aqui a conta, né, multiplicando 8 por x, 220 por 1, e depois dividindo por 8, encontramos como resultado 27,5. O mesmo fazendo para y, o mesmo fazendo para z, encontramos 15 para y, 6,25 para z. Bom, esses seriam os valores se fosse possível imprimir o projeto, né, a planta lá do guarda-roupas, sem qualquer tipo de redução. Né? Só que ele teve que fazer ainda uma redução de 20% nessas medidas. Ou seja, a medida ela vai ser 80% desses valores. Então, o que a gente precisa fazer? Calcular exatamente isso. Quanto que é 80% de cada valor? 80% de cada valor, basta pegar cada valor e multiplicar por 0,8. Lembrando aí que 80%, né, vamos colocar isso na fração, é nada mais, nada menos do que 0,8, 0,80, tanto faz. Né? Então, o que a gente faz? Simples. 27,5 vezes 0,8 deu aqui 22. 15 vezes 0,8 dá 12. 6,25 vezes 0,8 dá 5. 22, 12 e 5 está aqui na opção A. É a resposta para essa questão. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. 144. Então temos aí uma baita roda gigante na capital inglesa, né? Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro em visita à Inglaterra perguntou a um londrino o diâmetro, né? O diâmetro a medida aqui de um ponto ao outro, né? Diametralmente oposto, né? Então, e a gente sabe também que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então aqui a gente tem o raio aqui e também tem o raio aqui, né? Beleza. Aí o londrino diz que a roda gigante ela tem 443 pés de diâmetro. Beleza? A gente não está habituado com essa medida, né? O brasileiro que estava lá também não. Então, não habituado com a unidade, pé, e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um manual de unidades de medidas e constatou que um pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metros? Então, observa que é um problema de conversão de unidades, em que a gente tem que tomar alguns cuidados. Né? A primeira medida é dada em pés, depois o brasileiro acha a relação entre pé e polegada, depois a relação entre polegada e centímetro. Só que aí pede-se no problema o valor em metros. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado aqui para fazer isso. Então, vamos lá. Então, a gente sabe, foi informado que um pé equivale a 12 polegadas. Então, se um pé equivale a 12 polegadas, o diâmetro tem 443 pés, né? 443 pés, eu quero saber quanto que é isso em polegadas. Fazendo aqui a regrinha de 3 simples,
a gente vai observar que basta pegar os 443, multiplicar por 12. Né? Então, temos aqui 443 vezes 12. Depois ele diz que 1 polegada equivale a 254 centímetros. Ou seja, novamente, eu vou pegar o resultado desse produto e multiplicar por 2,54, que é a quantidade de centímetros de 1 polegada. Então, esse resultado vai me dar uma medida em polegada. Quando eu multiplicar por 2,54, eu tenho o resultado em centímetros. Então, aqui eu já botei direto a multiplicação dos três valores, né? Então, isso está dando 13.502,64 centímetros, ok? Só que ele quer saber qual é o resultado em metros. Então, só para lembrar, temos aqui metros, decímetros e centímetro. Então, a gente está aqui, ó, a gente encontrou um valor em centímetros. Então, se a gente tem um valor aqui em centímetros e queremos converter esse valor em metros, basta andar a vírgula 2 casas. Então, sair daqui, vir para cá e depois vir para cá, encontrar esse resultado, basta andar com a vírgula que está aqui, 2 casas para a esquerda. Então, andando 2 casas para a esquerda, teremos aqui 135, qualquer coisa. Ele quer uma medida inteira, então o resultado final vai ser 135 metros, a opção letra D de dado. Está aqui. Beleza? Mais uma para conta. Vamos para a próxima questão. Mais uma questão aí de percepção, né? Então vamos lá. A figura apresenta o globo terrestre e nela estão marcados os pontos A, B e C. Os pontos A e B estão localizados sob o mesmo paralelo. Lembrando aí que paralelo são essas linhas horizontais aqui do globo terrestre. E os pontos B e C estão nos meridianos. Os meridianos são essas linhas paralelas aqui, né? São, essas linhas que atravessam aqui todo, né? Liga de um polo ao outro do globo, né? Então, são as linhas principais aqui de um globo, né? Paralelos e meridianos. Então, vamos lá. É traçado um caminho do ponto A até o ponto C, né? Passando por B, pela superfície do globo, passando por B, de forma que o trecho de A até B se dê sobre o paralelo que passa por A e B, e o trecho B até C se dê sobre o meridiano que passa por B e C. Então, temos aqui o primeiro trecho, AB, né? O segundo trecho, BC. Então, o trecho AB está sobre um paralelo e o trecho BC está sobre um meridiano. Aqui encontramos um plano alfa, né? Paralelo à linha do Equador. A linha do Equador está aqui, né? Representada aqui, a linha do Equador, né? Então, temos esse plano que é paralelo à linha do Equador. E aí, qual a pergunta? A projeção ortogonal do plano alfa no caminho traçado no globo pode ser representada por... Então, beleza. Então, precisamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, a projeção, essa projeção ortogonal é como se fosse a sombra desse desenho nesse plano, né? Então, se a gente tivesse aqui uma lâmpada aqui, né? Então, se a gente tivesse uma lâmpada aqui, como é que ficaria a sombra desse desenho, desse objeto no plano? Então, isso que a gente precisa perceber. Eu vou falar, mas é óbvio, né? A gente está falando de um globo, né? E o globo tem a sua curvatura, perfeito? Então, observa, qualquer possibilidade que marque, né, esses segmentos como se fossem linhas retas, a gente já pode descartar, né? Então, ó, isso aqui eu posso descartar, isso aqui é falso, isso aqui eu também posso descartar, é falso, perfeito? Bom, outra coisa que também é importante a gente observar. Como a gente está falando de uma projeção ortogonal, né? Então, levando em consideração que isso é um globo, né? E que a gente está falando de uma projeção ortogonal, é evidente que a gente não vai ter como projeção nesse plano o segmento CB exatamente do jeito que está aqui, né, na opção A. Essa opção A também é uma opção absurda, né? Afinal de contas, se eu tenho uma lâmpada aqui, né, gerando uma sombra sobre um plano,
Então, óbvio que eu não vou ver nesse plano essa imagem tal como está aqui na opção A. Então, essa opção A também é falsa. Perfeito? Então, sobrou aqui para a gente a opção D e a opção E. Para que possamos analisar isso bem, eu estou sugerindo que se trace uma reta aqui, ó, só como guia, né? Uma reta aqui, a reta ficou tortinha, mas não importa, tá? Uma reta aqui como um guia para que a gente possa perceber essa reta passando pelo centro aqui do nosso globo, do planeta, tá? Como que o segmento está distribuído à esquerda e à direita dessa reta. Por que isso? Né? Para que a gente possa perceber se eu tenho uma situação semelhante a essa aqui, onde a distribuição ela está, né, quase que uma simetria em relação a essa reta, ou se a gente não tem essa simetria. Né? Então, o que eu estou apontando é que, apesar da ruindade do desenho, né, é evidente que vou ter uma quantidade de pedaço da curva, né, maior para a esquerda dessa reta do que a direita dessa reta. Então, isso descartaria aqui a opção D. Uma outra coisa também que eu estou observando é o seguinte, né, muitos candidatos poderiam pensar o seguinte, mas a projeção do ponto C teria que ser coincidente à projeção do ponto B. Não, isso não é verdade. Por que não é verdade? Também porque eles não são diametralmente opostos, tomando como referência, ou simétricos, né? Tomando como referência a linha do Equador. Então, observa que existe uma curvatura aqui. Né? Então, essa curvatura ela vai ser rebatida aqui no plano, gerando para a gente um segmentozinho mais ou menos assim, em função da curvatura, onde aqui mais ou menos na metade eu vou ter a projeção do ponto B e aqui na ponta a projeção do ponto C, tal como apresentado aqui na opção E. Não é algo tão simples assim de perceber, mas basta pegar um globo, em casa, botar uma iluminação acima do globo que você consegue perceber algumas formas, né? Coloca uma folha de papel em branco embaixo, você vai conseguir perceber algumas formas de figuras que você possa montar e como é que ficaria essa projeção nesse plano conforme está sendo solicitado aqui. Ok? Vamos para a próxima. 146. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligrama, que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos, em dia, como segue. Então temos o filtro 1, né, numa relação aí de 18 mg em 6 dias, o filtro 2, 15 mg em 3 dias, o filtro 3, 18 em 4, o filtro 4, 6 em 3, o filtro 5, 3 em 2 dias. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão. Então essa informação aqui, vamos dar uma grifadinha, que essa informação aqui é importante. Entre as medidas da massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. Quer saber qual é o filtro descartado, perfeito? Então, novamente, a gente vai montar aqui essas razões, né, para tentar compreender aqui dessas razões qual é a maior, afinal de contas, quer saber qual é a maior razão. Então, o filtro 1, 18 mg por 6 dias, 18 por 6, resultado 3. Filtro 2, 15 por 3, resultado 5. Filtro 3, 18 por 4, resultado 4,5. Filtro 4, 6 por 3, resultado 2. 3 por 2, resultado 1,5. Então, dessas possibilidades, aquela que a gente tem a maior razão é essa aqui, né? O filtro F2, opção B de bola. Questão bem fácil. Vamos para a próxima. 147. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter
causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7, na mesma escala, sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por esse modelo matemático aqui. 2/3 logaritmo na base 10, né, de E sobre E elevado a zero, sendo E a energia em kWh liberada pelo terremoto e E0 uma constante real positiva. Considere que E1 e E2 representem as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China. Então temos o E1 e E2, respectivamente, como as energias liberadas nos terremotos do Japão e na China. Então, quer saber qual é a relação entre E1 e E2? Então, para resolver essa questão, a gente vai recorrer aqui à propriedade dos logaritmos. Então, vamos lá. Substituindo no modelo, né? Então, o modelo é a magnitude, né? Então, a magnitude no Japão é 9, igual a 2/3 logaritmo na base 10 do E1 sobre E0. Então, substituímos aqui o 9, que é a magnitude, e colocamos aqui o E1, né, como sendo a energia liberada lá no Japão. A gente não sabe quanto é que é, vai ficar apenas E1, né? Vamos eliminar essa fração. Então, para eliminar essa fração, multiplico por 3, divido por 2. Né? Então, 9 vezes 3, 27, dividido por 2. Temos, então, que o logaritmo de E1 sobre E0 vai ser igual a 27 meios. Como o E0 é uma constante, eu não vou me preocupar com isso aqui. Né? A propriedade que a gente vai utilizar dos logaritmos é a mais básica mesmo, a probabilidade, a definição de logaritmo como potência. Né? Então, se a gente sabe aqui que o logaritmo numa base A, né, de B é igual a x, pela definição de logaritmo, teremos então que A elevado a x vai ser igual a B. Então, essa é a propriedade que a gente vai utilizar aqui. Né? Então, como esse logaritmo é um logaritmo na base 10, né? Então eu tenho aqui uma base 10, então E1 sobre E0 vai ser 10 elevado a 27 meios. Então E1 sobre E0 vai ser 10 sobre 27 meios. O E0 está dividindo, passa para cá multiplicando, então teremos aqui o E1 sendo 10 elevado a 27 meios vezes o E0. A mesma coisa aqui na China, né? Então temos a magnitude 7, 2/3 logaritmo de E2 sobre E0. Né? 3 vezes 7, 21. O 2 passa para cá dividindo. Então temos que o logaritmo de 2 na base 10 de E2 sobre E0 é 21 meios. Né? Significa que E2 sobre E0 vai ser igual a 10 elevado a 21 sobre 2. O E0 está dividindo, passa multiplicando, tal como a gente fez lá. Então temos que E2 vai ser 10 elevado a 21 meios vezes E0. Quer saber a razão, né? Então a razão é 1 sobre E2. Né? Então o E1, 10 elevado a 27 meios vezes o E0. O E2, 10 elevado a 21 meios sobre o E0. Simplificando aqui o E0, que é uma constante, né? Temos então uma divisão de potência de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 27 meios menos 21 meios. 27 meios menos 21 meios dá 6 meios. 6 meios, esse resultado aqui dá 6 meios. Né? 6 meios, simplificando, dá 3. Então, temos aqui que o E1 vai ser 10 elevado à terceira vezes o E2. Então, 10 elevado à terceira vezes o E2 é o que a gente encontra aqui na opção C. Ok? Beleza? Então, opção C é uma questão bonita, né? Mas simples também de ser resolvida, lembrando aí da propriedade básica de logaritmos. Ok? Vamos lá, continuando. Um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de 5 frascos de soro durante 24 horas.
Cada frasco tem um volume de 800 ml de soro. Nas primeiras 4 horas deverá receber 40% do total a ser aplicado. Cada mililitro de soro corresponde a 12 gotas. O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 primeiras horas será... Então, beleza. Então, o que a gente precisa aqui? Vamos calcular o volume total de soro. Então, ele tem que tomar, lembrando aqui, 5 frascos de soro durante 24 horas. Cada frasco tem um volume de 800 ml. Então, 5 vezes 800 vai dar 400 ml de soro. Então, o paciente vai ter que tomar 4.000 ml de soro, sendo que nas 4 primeiras horas ele deve receber 40% desse total. Então, 40% desse total, basta multiplicar 0,40 vezes 4.000, que vai dar 1.600 ml. Então, 40%, lembrando aí novamente, né? 40% é o quê? 40 dividido por 100. 40 dividido por 100 dá 0,4. Então, basta multiplicar 0,4, 0,40, tanto faz, por 4.000, encontraremos aí 1.600 ml. Então, 1.600 ml é o que ele recebeu nas 4 primeiras horas. Então, nas 4 primeiras horas, deverá receber 40% do total a ser aplicado. Cada mililitro de soro corresponde a 12 gotas. Quer saber o número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 primeiras horas. Então, após as 4 primeiras horas, ele precisa receber 2.400 ml. Por quê? São os 4.000 total, menos os 1.600 que ele já recebeu nas 4 primeiras horas. Então, a gente precisa saber quantas gotas, né, ele vai receber. Vamos ter que converter isso aqui em gotas e estabelecer uma razão de gota por minuto. Lembrando que ele vai ter que receber essas 2.400 ml nas próximas 20 horas. Então, ele vai tomar soro por 24 horas. Nas 4 primeiras horas, ele já recebeu 1.600. Então, os 2.400 ele vai receber nas próximas 20 horas. Então, vamos lá. Como o problema diz que cada ml corresponde a 12 gotas, a gente vai fazer uma conversãozinha aqui, né? Então, se ele tem que receber 2.400 ml e cada ml equivale a 12 gotas, basta fazer um produto aqui, 2.400 vezes 12. A outra conversão que a gente tem que fazer é que 20 horas equivale a 120 minutos. Por quê? 20 horas, cada hora são 60 minutos, né? Então, 20 vezes 60 vai dar 1.200 minutos. Então, temos que pegar o resultado dessa multiplicação e dividir por 1.200 para encontrar essa relação gotas por minuto. Fazendo essa conta, encontramos aqui 24. Então, ele precisa receber 24 gotas por minuto, o que vai apresentar aqui a opção C. Então, opção C, a resposta para a questão 148. Ok? Molezinha, vamos lá.